Você vai assistir agora a mais um programa da GMSH Qualidade Digital. São as profissões mais bizarras que existem. Primeiro, chorador profissional. Na China, essas pessoas são contratadas para comparecer a funerais e começar a chorar sem parar, dando a impressão de que a pessoa que morreu era muito amada e popular. No Japão, existem os amigos de aluguel. Eles são contratados para te acompanhar em um jantar, no shopping ou para segurar seus pertences enquanto você vai no banheiro. Próximo, testador de toboágua. Esse é responsável por testar a segurança dos tobogãs antes de serem abertos. Eles também testam a velocidade e dão uma nota pro tanto que o escorregador é divertido. Essas são pegadinhas que deram ruim pra caramba. Em 2001, um DJ na Inglaterra achou que seria uma boa ideia pregar uma peça nos fãs. Ele disse no show que viu um navio parecido com o Titanic em um lugar com penhasco alto. Então muitos foram até lá pra ver o navio. Mas tanta gente se reuniu que parte do penhasco caiu. Felizmente, ninguém se feriu, mas o DJ teve sérios problemas. Em 2003, nos Estados Unidos, um funcionário quis pregar uma peça no seu chefe, dizendo que a loja onde ele trabalhava estava sendo roubada. Antes que ele pudesse revelar que era só uma brincadeira, o chefe ligou pra polícia. Quando os policiais chegaram, viram que era uma pegadinha e o funcionário acabou sendo preso. Ele era extremamente habilidoso em construir casas, mas estava pronto para se aposentar. Ele disse pro seu chefe que estava cansado e não queria mais fazer isso da vida. O chefe ficou triste por ver o seu melhor construtor ir embora. Então ele pediu para que ele pudesse fazer uma última casa, como um favor pessoal. O homem não gostou muito, mas acabou aceitando desde que esse fosse seu último projeto. Já pensando em se aposentar, ele não prestou muita atenção nessa construção. Acabou contratando uma equipe não tão boa e até pegou materiais de baixa qualidade. Quando ele terminou, ele mostrou a casa pro seu patrão. O patrão sorriu e entregou a chave da porta da frente e disse: "Essa casa na verdade é pra você, esse é meu presente de despedida." Dois amigos terminaram os relacionamentos e decidiram procurar uma namorada. O primeiro fez a estratégia do homem perfeito. Colocou no seu perfil fotos perfeitas, estudou assuntos de moda e restaurantes caros. Em cada encontro, ele era o que a outra pessoa queria, moldando sua personalidade. O segundo tinha o perfil cheio de fotos reais e seus gostos eram bem específicos e até esquisitos. Depois de um mês, o primeiro tava exausto. Ele teve mais de 8 encontros, mas não se conectava com ninguém, além de não ter mais dinheiro pra sair. O segundo teve apenas um encontro, mas conheceu alguém que ria das mesmas piadas e amava o mesmo tipo de música. Comidas que foram inventadas por acidente, parte 3. No século 20, um garoto de 16 anos estava trabalhando no restaurante do seu pai, e um dia ele deixou um hambúrguer no fogo por tempo demais e ele acabou queimando. Pra tentar disfarçar, ele colocou um pedaço de queijo por cima e assim nasceu o primeiro cheeseburger. Próximo, cookie de chocolate. Uma mulher estava fazendo cookies pro seu filho quando ficou sem chocolate em pó. Ela improvisou e jogou pedaços de chocolate na massa, achando que eles iam derreter, mas no fim deu errado e eles ficaram perfeitos. Pessoas que viraram heróis por acidente. Um carteiro percebeu que as cartas de uma casa estavam se acumulando mais que o normal. Como ele sabia que aquela era a casa de uma velhinha, ele decidiu entrar para ver se estava tudo bem. Quando ele entrou na casa, descobriu que a idosa estava presa no banheiro há 3 dias e não conseguiu ajuda até ele chegar. Na Rússia, um homem estava andando na rua quando ele percebeu que um gato ficava miando e se recusava a sair da frente de um arbusto. Quando ele se aproximou para investigar, encontrou um bebê abandonado lá dentro. Felizmente, ele chamou a polícia, que tomou conta da situação. O Pizza Hut tentou ser mais esperto que os chineses, mas acabou se dando mal. Quando o Pizza Hut chegou na China, ele não queria ser só mais um fast food gorduroso. Então eles tiveram a ideia de fingir ser um restaurante saudável, colocando um buffet de frutas e saladas. Mas para funcionar, eles colocaram uma regra: cada cliente só podia encher um prato com comida. Eles acharam que isso ia manter os custos baixos, enquanto eles iam parecer um restaurante saudável. Mas em pouco tempo, os clientes inventaram um conceito de empilhar salada, criando estruturas extremamente elaboradas para colocar o máximo possível em um prato. No fim, eles perderam tanto dinheiro que removeram a ideia. O rei deu a cada menino uma semente e disse para cultivarem a melhor planta que conseguissem. Acontece que o rei já era velho e estava tentando encontrar um herdeiro pro trono. Um garoto chamado Ping amava jardinagem. Ele regava sua semente, colocava no sol e usava o melhor solo. Ele esperou pelo broto, mas nada nunca cresceu. Quando chegou o dia, os outros meninos tinham plantas enormes e coloridas, mas Ping só tinha seu vaso sem planta. Mesmo assim, decidiu levá-lo. O rei olhou cada planta sem dizer nada, até chegar a Ping. Então ele sorriu e o anunciou como vencedor. Acontece que o rei havia fervido todas as sementes antes de entregá-las, de modo que nenhuma poderia crescer. Isso significava que todos os outros meninos haviam trapaceado e substituído a semente por outra. Mas Ping foi honesto e o rei sabia que isso era mais importante do que os resultados. Brinquedos que salvaram vidas. Em 2019, um tiroteio começou em um bairro quando uma bala perdida entrou em uma casa e atingiu um bichinho
assassino do Baby Shark de uma menina de 3 anos. Por sorte, o boneco absorveu um impacto e salvou a vida da criança. Em 2017, durante uma enchente na China, a polícia precisava agir rápido. Como não tinha nenhum barco, eles foram até uma loja de brinquedos próxima e pegaram várias tartarugas infláveis. Eles jogaram elas e conseguiram salvar 13 pessoas que iam se afogar. Os piores castigos da escola. Uma professora na Flórida obrigava seus alunos a usar um cone para cães quando chegavam atrasados. Ela achou que isso serviria como uma lição, mas os estudantes se sentiam envergonhados e iam para casa chorando. Na China, uma professora fazia com que os alunos que se comportavam mal se ajoelhassem sobre ervilhas congeladas. Mas quando um estudante publicou essa foto, a professora foi expulsa imediatamente. Em 2011, nos Estados Unidos, um professor chamou a polícia para prender o seu aluno, simplesmente porque ele tinha arrotado dentro da sala. Crianças que fizeram descobertas por acidente. Em 2016, uma mãe chegou exausta do trabalho e pediu à filha de 2 anos que ajudasse a regar as flores no jardim. Como a menina não sabia muito bem o que fazer, acabou jogando água demais e tudo ficou alagado. Mas nesse momento, alguns insetos verdes começaram a sair da terra e ficaram flutuando na água. Quando a mãe viu, ela foi pesquisar o que eram aqueles bichos, porque eram muito estranhos e ela nunca tinha visto. Ela acabou descobrindo que era uma espécie completamente nova. Como foi a menina que descobriu, os cientistas colocaram o nome do inseto em homenagem a ela. Coisas que foram descobertas por acidente. Nos Estados Unidos, um cientista estava trabalhando consertando um radar. E depois de alguns minutos, ele percebeu que uma barra de chocolate que estava no seu bolso tinha derretido. E depois de perceber que foi a máquina, ele inventou o micro-ondas. Próximo, um químico estava tentando fazer uma cola super forte, mas falhava toda vez. E na verdade, ele acabou criando uma cola que não grudava nada. E alguns anos depois, esse erro acabou virando post-it. Na China, há mais de 1000 anos atrás, alguns alquimistas estavam tentando criar um elixir para imortalidade. Mas eles estavam colocando tantas coisas diferentes que uma hora essa mistura explodiu. E assim eles criaram a pólvora. Pessoas que morreram de formas absurdas. Há 100 anos atrás, na Tailândia, uma rainha estava viajando de barco quando ela se desequilibrou e caiu na água. Como ela não sabia nadar, ela começou a gritar por ajuda. Só que nessa época, existia uma lei que proibia todo mundo de tocar na rainha. E quem fizesse isso seria condenado à pena de morte. Por isso ninguém ajudou ela e ela morreu afogada. O prisioneiro teve a sua pena de morte cancelada e estava super feliz. Enquanto esperava ser liberado, ele decidiu consertar a TV da sua cela, mordendo um fio descascado. Só que ele fez isso sentado em um vaso sanitário de metal. Ele levou uma descarga elétrica e morreu. Embora Shazari fosse um cara legal, ele frequentemente era zoado e até rejeitado em emprego simplesmente pela sua aparência. Enquanto ele era rejeitado, ele teve uma ideia genial. Um dia, ele estava sentado em um shopping quando viu um namorado deixar a namorada pra ir no banheiro. Ele foi imediatamente até a garota e começou a falar e incomodar ela. Só que quando o namorado voltou, ele confrontou Shazali, fazendo recuar e ir embora. Mas a namorada não fazia ideia que ele havia sido pago e planejado tudo. Acontece que Shazali criou um negócio de vilão de aluguel, onde os clientes podiam contratar ele pra fingir ser um vilão e em seguida aparecer como um herói pra salvar o dia. Esses caras assaltaram o McDonald's errado. Em 2016, 2 caras da França entraram em um McDonald's armados e dispararam pro teto gritando pra todo mundo se jogar no chão. Eles exigiram que o caixa entregasse o dinheiro ou então eles iam começar a atirar nas pessoas. Depois de pegar o dinheiro, eles fugiram do local. Mas o que eles não sabiam é que eles estavam com os minutos contados. Acontece que dentro daquele McDonald's tinham 3 membros da Força Especial Francesa fazendo uma pausa pro almoço. Embora eles tenham ficado em silêncio enquanto os assaltantes estavam dentro do restaurante, assim que eles saíram, eles começaram a persegui-los e rapidamente pegaram os caras. Ele disse ao garçom que a comida não estava bem feita e a mandou de volta pra cozinha. Depois, pediu um refrigerante pra viagem e tomou alguns goles enquanto dirigia pra casa. Mas ele percebeu um gosto estranho e quando ele abriu a tampa, viu um grosso bolo de saliva boiando dentro. Então ele voltou direto pro restaurante confrontando o garçom, que negou tudo. Porém, a polícia testou a bebida e o DNA da saliva deu correspondência com o garçom. O garçom foi multado e o casal o processou por trauma emocional.